Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? Observem bem isso. Aos quais de novo quereis servir. A maioria dos filhos que tem, obviamente, a vida eterna por ser filho de Deus, não tem o seu entendimento salvo. Salvo de quê, Cristiano? De heresias, de filosofias humanas que são contrárias ao Evangelho, do ateísmo, de religiões. Vocês entendem? Tudo isso, toda essa gama de ideias que há no mundo e que se levantam, como Paulo disse, né? Se levantam contra o conhecimento de Deus, são fortalezas mentais, são construções mentais. E essas construções mentais atrapalham a verdade de vir à tona na vida dos filhos de Deus. A maioria, como eu disse, está nesta condição atualmente, infelizmente. Então eles pensam, por exemplo, os que se dizem cristãos, né? Eles pensam que seguem a Jesus, que estão na graça, etc. Mas, na verdade, eles vivem participando de cerimonialismos, né? De paga-preço, entre aspas, né? Sacrifícios corporais, e mandamentos e ordenanças, frequentando templos de pedra, sabe, placas denominacionais. Esse tipo de pensamento, ele é um pensamento veterotestamentário, ou seja, do Velho Testamento, que vem diante da cruz. Essa coisa de se viver em cerimônias e paga preço, e cumpre mandamentos, e vive em proibições, em imposições. Esse movimento todo é um movimento do Velho Testamento, que está ressuscitado, claro que com uma outra roupagem, né? Mas está ressuscitado, entre aspas, hoje mesmo em tempos de graça. Cronologicamente, todos os filhos de Deus estão na graça, cronologicamente. Agora, por que isso? Porque a graça foi inaugurada na cruz, né, gente? É 2000 anos atrás. Então, do ponto de vista cronológico, todos estão na graça. Porém, a esmagadora maioria não vive essa graça justamente por causa da maldição da lei. Então ela não usufrui porque não tem conhecimento do Evangelho, vive em obras de lei e se coloca debaixo de maldição. E como eu disse, a maldição, além, né, da maldição de você não usufruir das bênçãos, né, do conhecimento da graça, de tudo que esse conhecimento traz para nós, a pessoa ainda se prejudica em termos de galardão, pelo menos esse é o nosso entendimento, porque, como eu disse, a salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Só que o Senhor vai galardoar apenas as obras, como Paulo disse lá, de ouro, de prata e de pedras preciosas. Quando Paulo fala de galardão, né, ele escrevendo aos Coríntios para explicar isso, ele usa uma metáfora de dois tipos de materiais, obras de dois tipos de materiais. Materiais que são preciosos e materiais que não têm valor e que são queimados, por exemplo, pelo fogo, né? Então Paulo usa essa metáfora. Então ele fala que há obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. Nós entendemos essas obras como as obras reveladas por Deus de antemão, as obras genuínas do reino de Deus. Amar, fazer o bem, a santificação diária. Recentemente nós estudamos sobre isso, né? Diante de Deus, por meio do que Jesus fez por nós, nós somos santos diante de Deus. Mas existe uma santidade que nós chamamos aqui metaforicamente de santidade horizontal, ou seja, diante da sociedade dos homens, que é importante ser seguida. Então essas são boas obras. Você seguir a santidade, seguir o bom testemunho, né, perante a sociedade, você fazer o bem, você ser uma pessoa amável, uma pessoa paciente. O fruto do Espírito, né, que Paulo fala no capítulo 5 de Gálatas, sobre o fruto do Espírito, é isso. Quando você tem o fruto do Espírito ativado em sua vida, amado, poxa, você está cumprindo realmente o que Deus mandou, as obras preparadas de antemão. Então nós entendemos essas obras como obras preciosas. Essas obras terão galardão. São obras de ouro, prata e pedras preciosas. Agora, existem as obras que Paulo chama de madeira, feno e palha, que são materiais sem valor, principalmente se comparando com ouro, prata e pedra preciosa, né? Então são obras, mas elas não têm valor, elas são queimadas pelo fogo. Entende? Então nós entendemos essas obras como obras religiosas. Obras apenas feitas com cunho religioso. Obras feitas apenas para satisfazer a carne, porque a carne é que gosta de cumprir mandamentos, de cumprir ordenanças, de participar de cerimônia. Isso tudo é coisa carnal, gente.
O Espírito, gente, não tem participação com esse tipo de cerimonialismo religioso. Porque o apóstolo Paulo diz que o ministério da graça é o ministério do Espírito. E ele não tem relação com obras de lei, com mandamentos, etc., com coisa religiosa. O Espírito está livre disso, porque Paulo disse que onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Entende? Então o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele não se relaciona com esse tipo de cerimonialismo todo que vocês veem no sistema. Veja bem, parece espiritual. Você visita a igreja lá do sistema, do sistema, você vê aquele mover, os louvores com aquela aparência de espiritualidade, aquela pregação que o líder faz lá, né, com aquela imponência, com aquela eloquência, e todo aquele cerimonialismo. Agora vamos comer aqui o corpo do Senhor, vamos beber o sangue, e passa um óleo, faz a campanha. Tudo isso tem uma roupagem espiritual. Então você olha e vê, puxa, isso é espiritual. Mas não é, o Espírito não tem relação com isso, nenhuma relação com isso. Por mais contraditório que possa parecer, porque a aparência é de espiritualidade, mas o Espírito mesmo não está envolvido com aquilo. É a carne que gosta dessas coisas religiosas, né? Então, infelizmente, queridos, muitos dos nossos irmãos, que são nossos irmãos sim, são filhos de Deus, mas por causa dessa ignorância, e aqui eu falo ignorância no sentido de não conhecimento, né? Então o não conhecimento do genuíno evangelho, que está na Bíblia, sempre esteve, faz com que as pessoas então vivam debaixo dessa maldição, se prejudicando, né, em termos de galardão na eternidade, e se prejudicando também por não viver as benesses do conhecimento da graça. Não viver a liberdade, como eu disse, não viver o descanso. Ao contrário, gente, as pessoas no meio do sistema religioso, seja qual for o sistema, tá? E como é o nosso caso aqui que nós falamos de Cristo, nós até enfatizamos mais o sistema religioso que se diz cristão, né? E seja qual for o segmento, pentecostal, neopentecostal, tradicional, sabatista, católico, não importa. As pessoas no meio desse sistema todo, elas vivem, na verdade, amedrontadas. Porque elas têm medo de Deus, né? Medo do diabo. Tem um suposto diabo. Tá, tem um diabo, eu tô com medo dele. Ele vai me matar, vai tirar minha salvação. É isso, elas têm medo de Jesus voltar ainda no futuro. A Bíblia fala completamente diferente. A Bíblia, ela dá um prazo de validade, né, daquelas profecias acerca da vinda de Jesus muito claro. E que prazo de validade é esse, irmão Cristiano, entre aspas, né? Foi o ano 70. Você vê que Jesus, quando fala da sua vinda, ele diz assim, ó, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, seria ainda dentro daquela geração, daquela época. Mas devido a uma interpretação terrível, né, da Bíblia, eles ignoram vários trechos da Bíblia. A Bíblia deixa muito claro a vinda de Jesus sempre como algo muito próximo àqueles tempos, não o nosso tempo, naqueles tempos. Então a Bíblia sempre apresenta a vinda de Jesus como algo muito próximo àqueles tempos deles lá. Mas o pessoal do sistema, eles ignoram isso. Isso aqui eles não leem, não. Ignoram, ou então dão uma outra interpretação, né? Aí pegam algo que é extra-bíblico, como, por exemplo, a ideia de que o Apocalipse fora escrito depois do ano 70, né? Existe essa ideia na maioria do sistema que o Apocalipse fora escrito pouco antes do ano 100, por volta do ano 96, outros de 97, 98, sabe? Ou seja, eles se baseiam nessa premissa falsa, que não faz nenhum sentido, e fundamentam todo o raciocínio nisso. Ora, se o Apocalipse foi escrito depois do ano 70, então ele não está falando do ano 70, ele está falando do futuro. O que não faz sentido algum, não bate, tá? A conta não fecha, tá? Essa história de que o Apocalipse foi escrito depois de 70 para falar de um futuro, sabe-se lá quando Deus, milênios depois, essa conta não fecha. Mas as pessoas vivem aí desesperadas, não porque Jesus vai voltar, porque... Entende? Então é medo de Jesus voltar e a pessoa ficar, medo de perder a salvação, medo do diabo fazer isso e aquilo, medo de Deus pesar a mão, Deus está aborrecido. A palavra diz que nós estamos em paz com Deus. Olha só, amado, que revelação tremenda da graça. Nós estamos em paz com Deus. Jesus estabeleceu já a paz com Deus.
Só que as pessoas vivem desesperadas achando que Deus está pesando a mão, que Deus está aborrecido, que Ele vai tirar minha salvação a qualquer momento. Tudo isso é fruto de quê? De ignorância, de não conhecer a verdade. Então a nossa proposta aqui em Graça é fazer o povo conhecer a verdade para descansar e, consequentemente, se libertar das obras da lei, para que elas não estejam debaixo de maldição. Entende isso? A nossa proposta é essa. Quando você conhece a graça de verdade, amado, você abre mão de todo o cerimonialismo religioso. Porque esse cerimonialismo são rudimentos. Vamos ler novamente o primeiro versículo? Gálatas 4:9. Olha só. Agora, porém, que já conheceis a Deus, aí Paulo até corrige, né? Melhor, sendo conhecidos por Deus, porque na verdade foi Deus que nos conheceu desde antes da fundação do mundo, né? Tremendo, né? Aí Paulo pergunta, retoricamente, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres? Gente, a palavra rudimento, traduzida, né, por rudimento aqui, ela vem do grego estoicheia. Essa palavra significa literalmente elementos, princípios básicos, fundamento. Ou seja, essa palavra na estoicheia sempre era usada para se referir aos elementos da religião judaica. Toda a prática das obras da lei, vocês entendem? Então você pode traduzir, sim, princípios elementares ou rudimentos do mundo como obras da lei. É praticamente a mesma coisa. Porque a palavra estoicheia se referia a isso. Elementos básicos, princípios básicos. Por quê? Foram princípios passados para os judeus antes da cruz, antes da graça. Então são princípios elementares, coisas básicas que vieram antes da graça ser estabelecida. Veja bem, é um erro você querer viver no tempo da graça ainda nessas obras, nessa estoicheia aqui. Nesses princípios básicos, porque isso era uma coisa básica da fé judaica. Observe isso. Fé judaica, é o princípio da fé judaica. As obras da lei. Então você trazer essas obras da lei para o tempo da graça, isso faz com que a maldição da lei seja ativada, né? A gente costuma usar esse termo, né? Seja ativada na vida das pessoas. Porque são coisas elementares, coisas básicas do antigo pacto que as pessoas vivem até hoje. Então Paulo fala, são rudimentos fracos e pobres, não tem valor nenhum isso aí. Só que vocês, Gálatas, estão voltando, porque veja bem, amado, sabe o que acontece? Na igreja dos Gálatas, elas foram chamadas na graça, através do ministério de Paulo. Aqueles irmãos foram chamados pela graça. E receberam, então, conhecimento do verdadeiro evangelho. Só que houve uma invasão, vamos dizer assim, de pensamentos religiosos, principalmente do ponto de vista do judaísmo, né? Então, houve ali uma invasão de pessoas que entraram naquela igreja com a ideia de que elas não deveriam viver na graça que Paulo pregava. Que, na verdade, eles deveriam, sim, crer em Jesus, mas praticar obras da lei. Vocês entendem? Então, a igreja dos Gálatas aqueles irmãos estavam regredindo da fé. Porque eles foram chamados na graça e estavam voltando para os rudimentos, para os princípios básicos lá de trás dos judeus. Vocês percebem por que chama rudimento? Princípio elementar? Porque é uma base da fé judaica, da religião judaica. E eles estavam voltando para aquelas obras da lei. Então a carta de Paulo aos Gálatas, principalmente, um dos principais motivos daquela carta, dessa carta, que é uma das mais maravilhosas de Paulo, é alertar a igreja para isso. Olha, vocês estão andando para trás. Como é que vocês querem servir novamente a esses rudimentos fracos e pobres? Amados, as chamadas igrejas hoje, as denominações, essas que se dizem cristãs, de qualquer segmento, todas elas estão nos rudimentos fracos e pobres. É dolorido? Para muitos é. Aquele irmão que está aí, né, de repente, começando a assistir alguma coisa da graça agora, mas ele ainda está ligado, né, ali no sistema, ele ainda frequenta, ele ainda tem ele tem aquela ligação umbilical, né, porque
entrou ali, ele, entre aspas, aceitou a Jesus, que é um conceito que não existe também na Bíblia, mas todo mundo usa isso aí. Aceitou Jesus. Então ele aceitou Jesus lá, ele se batizou, entre aspas, lá, e ele segue os mandamentos, ele acha que está servindo a Deus. Tudo bem, você pode ser realmente, e eu creio que você seja, uma pessoa bem intencionada. Mas, amado, eu digo para você de todo o coração, se você está nessa situação de estar frequentando uma denominação, cumprindo mandamentos, etc., você está debaixo de maldição. Você está em estocheia. Entende? Em rudimentos. E que são fracos e pobres. Então a igreja, amado, tem que avançar. Ela não pode andar para trás. Nós temos que evoluir na fé. Crescer, entende? Amadurecer. Esse é o chamado para a igreja. Mas se você anda para trás, você não está amadurecendo. A gente tem um chamado a crescer, né, a nos tornarmos adultos, mas as pessoas estão andando para trás, ou seja, vivem na infantilidade espiritual. No caso dos Gálatas foi isso. Gálatas 1, versículos 6 e 7, olha só. Estou admirado de que tão depressa, aqui Paulo falando para eles, né, ô Gálatas, eu estou admirado, mas é um admirado, gente, aqui negativamente, né? Ele fala assim, eu estou admirado de que tão rápido, tão depressa, vocês estejam, né, desertando daquele que os chamou na graça. Observe bem esse detalhe. Observe bem, daquele que é Deus, que é Cristo, que os chamou na graça do Senhor Jesus Cristo para outro evangelho. Olha o que Paulo está dizendo, gente, vocês estão desertando, vocês estão abandonando, e foi rápido, hein? Vocês foram chamados na graça, rapidamente vocês estão dando ouvidos ao sistema religioso, judaizante, e ouvindo outro evangelho. Agora veja o que ele diz no 7. O qual não é outro. Gente, isso aqui é muito importante. Antes de nós terminarmos a leitura do versículo, eu vou me atentar a essa primeira parte aqui do versículo 7. O qual não é outro. Ou seja, não existe outro evangelho além da graça. A graça é o único evangelho para a nova aliança. Então, o que os Gálatas estavam ouvindo, e que a esmagadora maioria dos que se dizem cristãos hoje também ouvem e vivem, é um outro evangelho que não é evangelho. Entende? Esse evangelho de que tem que pagar o preço, tem que cumprir obras de lei disfarçadas de obras da graça, esse evangelho que perde salvação, que Jesus vai voltar no futuro, que tem um diabo aí fazendo e acontecendo, e que Deus vai pesar a mão, e que tem que cumprir, tem que comer e beber na igreja, e tem que deitar no tanque de água para lavar o pecado. Sabe, esse tipo de evangelho, isso não é evangelho. É uma outra coisa. Então Paulo fala, vocês estão ouvindo outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Palavras duras do Paulo, né? Mas eu digo para você, amado, Paulo não podia usar de meias palavras, não. Sabe? Ele não podia escrever uma cartinha branda, não sei o quê. Não, ele tinha que puxar a orelha mesmo. Poxa, vocês foram criados na graça. Receberam o entendimento da graça, rapidamente veio uma meia dúzia de judaizantes aí, vocês já estão cumprindo lei, guardando o sábado, e circuncidando, e cumprindo os mandamentos da lei todos lá. Ou a maioria, pelo menos, né? Eu estou admirado, Paulo falou, estou admirado. Eu estou aqui cumprindo meu ministério, de repente eu recebi a notícia que vocês estão andando para trás. Entende? Então, você viver querendo cumprir os rudimentos fracos e pobres é andar para trás na fé. Entende? Então, abençoados, o que acontece é o seguinte, hoje não é diferente do que aconteceu com os de Gálatas. Apesar de haver, né, na Bíblia claramente o entendimento da graça ali, a Bíblia fala claramente sobre a maldição da lei, isso está em Gálatas 3, versículo 10, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Apesar de ser tão claro, os líderes do sistema religioso atuais, eles insistem em submeter o povo às obras da lei. Entendem? E o povo não questiona, porque existe essa cegueira espiritual. Existe um véu, existem as fortalezas na mente
que impedem a verdade de chegar. Então a pessoa não questiona. Ela não entende que o novo pacto que Jesus estabeleceu lá no Calvário, o início da graça, gente, foi na morte de Jesus. Quando ele derramou o sangue dele, ele estava cumprindo a lei, então estava terminando a lei ali na cruz. E a partir da sua morte e consequente ressurreição, iniciou-se um novo pacto. É claro que houve um período de transição até a queda do Templo de Jerusalém, nós sabemos disso, mas o fato é que a graça começou ali com a morte de Jesus. Como diz a palavra, né? Um testamento só vale com a morte do testador. Então o Novo Testamento passou a valer quando Jesus morreu, consequentemente ressuscitou. Então, ao ressuscitar, o Senhor criou uma nova aliança. E aquilo que eu sempre digo, amado, não é uma aliança... A nova aliança não é uma aliança baseada na antiga. Entende? É aquela metáfora que eu uso sempre, né? Não é como se fosse um pneu recalchutado. No mercado existe isso, né? O cara não quer gastar muito dinheiro com pneu, aí ele compra um pneu que foi renovado. Então eles pegam uma carcaça de um pneu velho, passam uma camada de borracha nova por cima e vende aquilo ali. E a pessoa compra, mas aquilo, sabe, não tem durabilidade, não é de coisa de boa qualidade. Então a graça não é isso, não é a lei que foi pega por Deus e foi feita uma roupagem nova. Não, a graça é uma nova aliança, totalmente nova. Não tem compromisso nenhum com aquelas obras da lei.